trabalhava com pacientes terminais no começo da carreira. E quando eu vi as pessoas, 92% morre arrependido. A pessoa morre, doutor, não me deixa morrer, doutor. O que eu vi? Eu vi que as pessoas sábias, elas tinham relações legais com os filhos. O que me define se eu estou bem, se eu estou mal, não é se eu ganhei 1 ou 2. Como é que está eu com o Leandro? Como é que está eu? Eu tenho 5. Como é que está eu com a Marina? Se eu tiver enrescado com o filho, eu vou parar. Não está legal. Não é quanto entrou, quanto que a empresa deu, quanto que faturou, quanto que foi o lançamento. E a gente tem uma regra lá em casa, que vale para todo mundo. Estressou a dupla, nós vamos para a terapia. Às vezes eu que comecei essa cultura, mas, por exemplo, a última vez, minha filha Marina, que faz medicina, pai, a gente está estressando aqui, vamos na terapeuta? Vamos. Por quê? Porque é isso que a gente não pode ter um parâmetro de grana, de carro, de casa. Ah, sua casa é YXZ, seu apartamento, não. Tem que ser um parâmetro que é fora disso tudo. Então, vocês têm 3, você tem 5, né? Sempre está estressado com 1. É isso que define se eu estou bem ou se eu estou mal. Então, mas vamos lá, para a gente apimentar ainda mais. Percebe que, mesmo isolando a variável grana, percebe que existe um nível de alinhamento, de cumplicidade, de respeito para um chegar para o outro e falar, vamos para terapia? Vamos nós dois? Até porque já existe um alinhamento lá atrás. Quando você está naquele caos ali, em muitas famílias, muitas vezes tem alguém tentando salvar tudo aquilo, ou alguém segurando tudo aquilo, e aí você de repente chega e fala, vamos supor que a inteligência emocional fosse a melhor ferramenta para essa pessoa, mas como que ela consegue ter uma vitória, uma primeira vitória ou uma única vitória, ou experimentar isso na vida dela, onde ela não tem alguém para quem ligar, onde as pessoas que de repente frequentam a vida dela têm problemas parecidos, onde ela de repente não tem um trânsito, não tem uma abertura em casa para chegar e falar, meu amor, tem muitas situações que só uma sugestão de vamos fazer terapia vira uma ofensa com justificativas, às vezes até para agressões e coisas piores. Como é que a gente pode chegar para uma pessoa dessa e falar, olha só, isso aqui você consegue aplicar, mesmo sem ter se desenvolvido tanto, sem ter tanto acesso, enfim. Eu vou responder. Você tem um alcoólatra na família e tem ou uma mãe, ou um pai, ou a irmã. Esse é o mais neurótico, não é esse? Sim. Esse cara é o que tem que procurar terapia. Por quê? Porque ele acha que ele tem que consertar alguém. Uhum. Então, assim, como dica. Agora, eu estava com o meu mestre lá na Índia e ele falando de relacionamentos. Deixa eu te pedir uma gentileza. Repete e expande um pouco mais isso, porque tem muita gente que precisa ouvir isso, que finge que não entende. Essa é a verdade. Quando você chega e fala, beleza, o cara é alcoólatra, beleza, o problema dele é conhecido. E o problema das pessoas que geram um problema para ele? Que a gente chama isso de codependente. É fácil a pessoa dizer, é ele que tem um problema, ele que chegou bêbado aqui, beleza. Mas essa pessoa, como que ela leva o outro? Vê, o alcoólatra tem um problema enzimático, então ele precisa ir para o Alcoólatras Anônimos, precisa tratar. Mas eu Roberto, hoje estou fazendo terapia aqui, de graça. Mas, por exemplo, se eu quero consertar um filho, meu filho está fazendo isso. Eu falo, opa, terapia, cara, você não tem que consertar ninguém. Você tem que amar essa pessoa como ela é. Você tem que ser legal como ela é. Porque isso é mais curativo do que alguém tentar consertar.